A chave mestra, parte 16. As atividades vibratórias do universo planetário são regidas por uma lei de periodicidade. Todo ser vivo tem períodos de nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Esses períodos são regidos pela lei dos 7. A lei dos 7 rege os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a estrutura dos átomos. Ela rege a vida dos indivíduos e das nações e controla as atividades do mundo comercial. Vida é crescimento e crescimento é mudança. A cada período de 7 anos, um novo ciclo se inicia. Os primeiros 7 anos compõem a primeira infância. Os 7 anos seguintes constituem a infância e representam o início da responsabilidade individual. Os 7 anos posteriores representam o período da adolescência. O quarto período marca o crescimento completo. O quinto período é aquele construtivo, quando a pessoa começa a adquirir bens e posses, constrói uma casa e uma família. O período que vai dos 35 aos 42 é de reação e mudanças, e a ele se segue um período de reconstrução, adaptação e recuperação, numa preparação para um novo ciclo de setes, que começa no 50º ano. Muitos consideram que o mundo está prestes a sair do 6º período e entrar em breve no 7º, aquele da adaptação, reconstrução e harmonia, o período frequentemente chamado de milênio. Aqueles familiarizados com esse ciclo não se incomodarão quando as coisas parecerem dar errado e aplicarão o princípio demonstrado nestas lições com a plena certeza de que uma lei superior inevitavelmente controlará as outras e de que, por meio do entendimento e da operação consciente das leis espirituais, poderemos transformar qualquer suposta dificuldade em uma bênção. A prosperidade é fruto do trabalho. O dinheiro é um efeito e não uma causa. Um escravo e não um mestre. Um meio e não um fim. A definição mais comumente aceita de prosperidade é que consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que têm valor de troca. E é esse valor de troca a característica predominante da riqueza. Quando consideramos a pequena contribuição da riqueza para a felicidade de quem a possui, vemos que o real valor não está em sua utilidade, mas em sua troca. Esse valor de troca faz da riqueza um meio de obtenção de coisas de valor real que possibilitam a realização dos nossos ideais. Por isso, não se deve jamais desejar a riqueza como um fim, apenas como um meio para se chegar a um fim. O sucesso depende de um ideal que está acima do mero acúmulo de bens. E aquele que aspira ao sucesso deve formular um ideal pelo qual deseja lutar. Com esse ideal em mente, as vias e os meios surgirão, mas não se deve cometer o engano de trocar o fim pelo meio. Deve haver um propósito firme, um ideal. Prentice Mulford disse: a pessoa bem-sucedida é aquela que tem maior entendimento espiritual e que sabe que toda grande fortuna vem de um poder verdadeiramente espiritual e superior. Infelizmente, existem pessoas incapazes de reconhecer esse poder. Elas se esquecem de que a mãe de Andrew Carnegie teve que ajudar a sustentar a família quando eles vieram para a América, e que o pai de Ahriman era um pobre alérgico que recebia um salário de apenas $200 por ano, e que Thomas Lipton começou com apenas 25 centavos.
Essas pessoas não podiam contar com nenhum outro poder, mas este não os deixou na mão. O poder da criação depende totalmente do poder espiritual, e há 3 etapas: idealização, visualização e materialização. Todo homem de negócio depende exclusivamente desse poder. Em um artigo da Everybody's Magazine, Henry M. Flagler, o multimilionário de Stonewall, admitiu que o segredo do seu sucesso era seu poder de ver as coisas em sua completude. A seguinte conversa com o entrevistador mostra seu poder de idealização, visualização e materialização, todos eles poderes espirituais. Você realmente visualizou para si tudo isso? Quer dizer, você de fato pôde fechar os olhos e enxergar os trilhos e os trens passando? Ouviu o apito soando? Foi tão longe assim? Sim. Com que clareza? Com total clareza. Temos aqui uma visão da lei. Vemos o princípio da causa e efeito. Vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sensatos, compreenderemos o tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um instante e que a experiência humana é o resultado de uma sequência organizada e harmoniosa. Pessoas de negócios bem-sucedidas geralmente são idealistas e estão sempre lutando para alcançar padrões cada vez mais elevados. As sutis forças do pensamento que se cristalizam em nossos humores diários são aqueles que constituem a vida. O pensamento é o material plástico com o qual construímos imagens da nossa crescente concepção da vida. O uso determina sua experiência, e assim como todas as outras coisas, nossa capacidade de reconhecê-lo e usá-lo de forma apropriada é a condição necessária para nossas realizações. Riqueza prematura é um prenúncio de humilhação e desastre, porque não podemos manter para sempre o que não merecemos ou o que não nos esforçamos para conseguir. As condições com que nos deparamos no mundo exterior correspondem àquelas que encontramos no mundo interior. Elas são geradas pela lei da atração. Então, como podemos determinar quais condições devem entrar no nosso mundo interior? Qualquer coisa que entrar na mente por meio dos sentidos ou da mente objetiva influenciará a mente e resultará em uma imagem mental que se tornará um padrão para as energias criativas. Essas experiências são, em qualquer parte, resultado do ambiente, do acaso, de pensamentos anteriores e de outras formas de pensamento negativo, e devem passar por uma análise cuidadosa antes de serem mantidas. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, usando nossos processos interiores de pensamento, independentemente dos pensamentos de outras pessoas, das condições externas, do ambiente de todo tipo, e é pelo exercício desse poder que conseguimos controlar nosso destino, corpo, mente e alma. Pelo exercício desse poder, tiramos nosso destino das mãos do acaso e criamos conscientemente para nós as experiências que desejamos, porque quando realizamos uma condição de forma consciente, essa condição acaba por manifestar em nossa vida. Portanto, é evidente que, em última análise, pensar é a única grande causa na vida. Assim, controlar o pensamento é controlar circunstâncias, condições, ambiente e destino. Então, como podemos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, mas o resultado dependerá da sua forma, qualidade e energia. A forma dependerá das imagens mentais,
do qual ele deriva. Dependerá da profundidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão e da força da imagem. A qualidade dependerá de sua substância e, portanto, do material do qual é feita a mente. Se tiver sido criado com base em vigor, força, coragem e determinação, o pensamento terá essas qualidades. E, por fim, a energia dependerá do sentimento impregnado no pensamento. Se o pensamento for construtivo, terá vitalidade, terá vida, crescerá, se desenvolverá e expandirá. Será criativo, atrairá para si tudo o que for necessário para completar seu desenvolvimento. Se o pensamento for destrutivo, trará para dentro de si a semente da sua própria ruína. Ele morrerá, mas em seu processo de morte ele trará doenças, males e toda forma de dissonância. A isso damos o nome de mal, e quando atraímos esse tipo de coisas para nós mesmos, algumas pessoas tendem a atribuir tais dificuldades a um ser supremo, porém esse ser supremo trata-se apenas da mente em equilíbrio. Esse ser não é bom nem mau, apenas é. Nossa capacidade de fazê-lo assumir uma forma é a nossa capacidade de manifestar o bem e o mal. Portanto, o bem e o mal não são entidades, mas simplesmente palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações. Estas, por sua vez, são predeterminadas pela natureza do nosso pensamento. Se o nosso pensamento for construtivo e harmonioso, manifestaremos o bem. Se for destrutivo e dissonante, manifestaremos o mal. Se deseja visualizar um ambiente diferente, o processo consiste em apenas manter o ideal em mente até que sua visão se torne real. Não volte seu pensamento para pessoas, lugares ou coisas, isso não tem nenhuma serventia. O ambiente que você deseja conterá tudo o que for necessário. As pessoas certas e as coisas certas surgirão no momento certo e no lugar certo. Às vezes, não é óbvio como a natureza, capacidade, realização, conquista, ambiente e destino podem ser controladas pelo poder da visualização, mas esse é um fato científico. Você logo verá que o que pensamos determina a qualidade da mente, e que esta, por sua vez, determina nossa capacidade e habilidade mental. Então, você entenderá que, ao melhorarmos nossas habilidades, naturalmente aumentaremos nossas conquistas e teremos um controle maior das circunstâncias. Verá então que as leis naturais funcionam de maneira totalmente natural e harmoniosa. Parece que as coisas simplesmente acontecem. Se quiser provas disto, basta comparar os resultados dos seus esforços em sua própria vida, examinando quando suas ações foram geradas por ideias elevadas e quando você cultivou motivos egoístas e ocultos em sua mente. Você não precisará de outras evidências. Se quiser realizar qualquer desejo, firme uma imagem mental do sucesso em sua mente, visualizando esse desejo de forma consciente. Assim, você estará forçando o sucesso, estará externalizando-o em sua vida por meio de métodos científicos. Só podemos ver o que existe no mundo objetivo, mas o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E essa visualização é um sinal substancial do que um dia surgirá no mundo objetivo, se formos fiéis ao nosso ideal. Não é difícil entender por que isso acontece. A visualização é uma forma de imaginação. Esse processo de pensamento forma impressões na mente, e essas impressões, por sua vez, se transformam em conceitos e ideias, e eles são
os planos que o arquiteto mestre usa para tecer o futuro. Os psicólogos chegaram à conclusão de que só existe um sentido, o sentido do sentimento, e que todos os outros passam de variações desse sentido único. Sendo verdade, sabemos que o sentimento é a fonte do poder, porque as emoções dominam facilmente o intelecto, e porque devemos colocar sentimento em nosso pensamento se desejamos resultados. Pensamento e sentimento formam uma combinação irresistível. A visualização deve obviamente ser orientada pela vontade. Devemos visualizar exatamente o que queremos. Não devemos deixar que a imaginação corra solta. A imaginação é um bom servo, mas um mestre ruim. E se não for controlada, pode facilmente nos levar a todo tipo de especulação e conclusão sem nenhuma base ou fundamento de qualquer espécie. Todo tipo de opinião plausível tende a ser aceita sem qualquer exame analítico, e o resultado é o caos mental. Portanto, devemos construir apenas imagens mentais que sabemos serem cientificamente verdadeiras. Devemos submeter qualquer ideia a uma análise profunda e não devemos aceitar nada que não seja cientificamente preciso. Ao fazer isso, você não tenta realizar nada além do que o que sabe ser capaz de realizar, e o sucesso coroará seus esforços. É o que as pessoas do mundo dos negócios chamam de perspicácia. É basicamente a mesma coisa que discernimento. E é um dos grandes segredos do sucesso em todas as empreitadas importantes. No exercício desta semana, tente entender o importante fato de que harmonia e felicidade são estados de consciência e não dependem de posses, que as coisas são efeitos e surgem em decorrência de estados mentais corretos, que se desejamos bens materiais de qualquer tipo, nosso principal objetivo deve ser desenvolver a atitude mental que gerará o resultado desejado. Essa atitude é alcançada por meio da realização da nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal, a substância de que todas as coisas são feitas. Compreender isso nos traz tudo o que é necessário para nossa satisfação. Assim é o pensamento científico ou correto. Quando conseguimos alcançar uma atitude mental, fica comparativamente fácil enxergar nosso desejo como um fato já consumado. Quando obtemos sucesso, encontramos a verdade que nos liberta de toda a insuficiência ou limitação de qualquer tipo. A leitura continua num próximo áudio.